Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Bragantino, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira, Bragantino e Atlético se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Esse jogo será no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Neste vídeo eu vou trazer para vocês informações, dados e também uma análise, uma expectativa do que a gente vai ter logo mais à noite lá no interior paulista. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte deste projeto dedicado única e exclusivamente ao futebol goiano. Deixe o seu like, uma maneira de fortalecer o nosso trabalho. Fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você precisa de uma impressora ou de um computador para o seu negócio, para a sua residência? Fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Atendimento em qualquer lugar do estado de Goiás. 991437700 é o telefone, é também o WhatsApp da Viegas Printer Locação de Impressoras. Vamos começar este nosso pré-jogo trazendo o retrospecto entre as duas equipes. Com dados do futeboldegoias.com.br, nós temos 20 jogos na história entre Atlético e Bragantino. 7 vitórias goianas, 10 vitórias paulistas, 3 empates, 17 gols do Dragão, 28 gols do Massa Bruta. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje é uma arbitragem que vem de vários lugares. Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo será o árbitro. A primeira assistente, a Brígida Cirilo Ferreira, é de Alagoas. O segundo assistente, o Schumacher Marques Gomes, é da Paraíba. Já o VAR, Rodrigo Nunes de Sá, é do Rio de Janeiro. Então, nessa Mesopotâmia da arbitragem, esse quarteto vai comandar Bragantino e Atlético logo mais no Nabi Abichedi. Falando agora das equipes, o Atlético outra vez com problema na sua defesa, Alex Vinícius, muito provavelmente fora do jogo, e o Luiz Felipe deve seguir ou deve retornar, ele que entrou no transcorrer da última partida, deve manter-se como titular para este jogo contra o Bragantino. Por outro lado, o Atlético tem um retorno do Baralhas que cumpriu suspensão no último duelo. O Atlético não tem o Haldner, que saiu lesionado no último jogo. Então, entradas e saídas temos nessa equipe rubro-negra para esse jogo. Vamos conferir o Dragão para esse duelo do técnico Anderson Gomes. O Atlético deve ir a campo com Ronaldo no gol, o Maguinho, o Adriano, o Luiz Felipe e o Guilherme Romão, o Lucas Cal, Baralhas e Shailon, Alejo Cruz, Emiliano e o Luiz Fernando. Essa deve ser a formação do Atlético. Vamos ver se o Emiliano vai fazer esse homem aberto pelo lado, se ele vai fazer aquele quarteto de meio campo como vinha acontecendo em alguns momentos. O Alejo chegou a desempenhar essa função. Eu penso que a variação é mais relevante que nós podemos ter nessa formação do Atlético para esse jogo de logo mais. Agora vamos à equipe do Bragantino, colocar aqui do técnico Pedro Caixinha, já com um trabalho longo na equipe do Bragantino. O Bragantino deve enfrentar o Atlético com a seguinte formação: Cleiton no gol, Nathan Mendes na direita, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba, um meio campo com Jadson, Lucas Evangelista e Lincoln, lá na frente o Elinho de um lado, o Vitinho do outro e o Eduardo Sacha jogando como centroavante, a equipe disposta aí num 4-3-3. O que a gente pode esperar deste duelo? Eu vejo o Atlético fora de casa como um time confiável. Lógico que não vai chegar e ganhar todos os jogos, ou até mesmo ganhar a maioria dos jogos, mas o Atlético é um visitante muito competitivo nessa Série A. Se o Atlético tivesse em casa a campanha que ele tem fora, proporcionalmente, estaria na primeira parte da tabela, sem dúvida, porque o Atlético vem sendo um adversário difícil para as equipes que o recebem. E o jogo hoje, mais uma vez, fora do estádio Antônio Ascioli. Quero até compartilhar aqui com vocês
Vamos compartilhar aqui as 3 classificações deste momento. Classificação geral, Atlético 17º colocado com 11 pontos. Classificação como mandante, o Atlético último colocado com 2 pontos. Classificação como visitante, o Atlético é 6º colocado com 9 pontos. Então vejam aí a discrepância das classificações, né? 6º colocado como visitante, último colocado como mandante, 17º colocado no geral. O jogo hoje é fora de casa e eu penso que isso é animador, por incrível que pareça e por mais contraditório que possa parecer, os jogos do Atlético fora de Goiânia trazem para a gente uma expectativa maior de conquistar um bom resultado. Então, para mim, se o Atlético vencer o Bragantino hoje, não será uma surpresa, né? O Bragantino, que é um time aí do meio da tabela, está na 9ª colocação neste momento, com 19 pontos conquistados, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas em 13 jogos. Não tem conseguido ser o Bragantino tão competitivo dos últimos anos. É uma campanha apenas regular neste momento. Lógico que jogando dentro de casa é uma equipe forte, é um investimento, é pesado, né, da Red Bull em cima do Bragantino, mas o Atlético tem conseguido encarar de maneira satisfatória jogos fora de casa. Fez isso contra o Internacional, fez isso contra o Fluminense, fez isso contra o Atlético Mineiro. Todos os jogos, além das vitórias, né, como por exemplo conseguiu diante do Vitória, todos jogos pesados, difíceis e que o Atlético conseguiu pontuar neles, né? Então é uma boa expectativa. Em relação ao duelo tático, o Atlético não tem sido aquela equipe extremamente reativa, né? Eu gosto do jogo reativo, tem gente que não gosta, eu gosto. Quando você você consegue executá-lo com qualidade, é um formato de jogo que traz muito resultado. Às vezes aquela ideia de ter a posse de bola, de estar dentro do campo adversário, traz a sensação de que o time está melhor no jogo, o que não é uma verdade necessariamente, né? Não é um dogma isso. Às vezes você está lá atrás, aguardando o adversário, e nas transições, nos contra-ataques, você consegue vencer a partida, às vezes até de uma maneira segura. Então, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no segundo tempo, eu achei que o Atlético marcou muito bem. O que faltou, né, para que aquele jogo reativo do segundo tempo fosse eficiente? Faltou o contra-ataque. O Atlético cumpriu muito bem a primeira etapa, a segunda ele não conseguiu. Então, nesse jogo, até imagino que o Atlético vá esperar um pouco o Bragantino, não jogar dentro da sua área, mas marcar ali no bloco intermediário, e vai depender desse encaixe do contra-ataque, né? Encaixar com qualidade o contra-ataque para surpreender a equipe paulista e quem sabe trazer os 3 pontos. Empatar não é o pior, mas empatar não te tira do lugar. É uma verdade dura, né? Porque às vezes você luta, o Atlético, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Atlético lutou, um jogo difícil, complicado, empatou. O que isso deu ao Atlético? Manteve o Atlético na zona de rebaixamento, porque o empate, né, depois que a vitória passou a valer 3 pontos, e olha que já tem muito tempo, né, já tem 30 anos que a vitória vale 3 pontos, ela nessas competições de pontos corridos, ela desvalorizou demais o empate, né? Porque o empate hoje, na verdade, ele é uma semi-derrota. Se você pegar um Brasileirão desse de 38 rodadas e você empatar os 38 jogos, você vai ser rebaixado. Para ter ideia do que é o empate, né? Então o empate puxa para baixo. Claro que ele não puxa tão para baixo como a derrota, mas ele puxa para baixo. Tanto que o Atlético vem de uma invencibilidade de 3 jogos. 3 jogos, né? O Atlético não perdeu para o Cuiabá, o Atlético não perdeu para o Grêmio, o Atlético não perdeu para o Atlético Mineiro e mesmo assim está na zona de rebaixamento. O Atlético entrou na zona do rebaixamento, né? Porque antes dessa série ele estava fora. Então o Atlético precisa vencer, né? E quem sabe não seja hoje diante da equipe do Bragantino lá na cidade de Bragança Paulista. Tá bem? Então este aqui é o nosso pré-jogo para Bragantino e Atlético. Depois do jogo eu faço um outro vídeo com a minha análise do que foi esse confronto. Mas eu quero saber de você, torcedor. O Atlético é favorito? O Bragantino é favorito? Quem você faria alguma escolha diferente nessa formação do Atlético? O que o Atlético precisa
para vencer esse jogo lá em Bragança. Participe, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.